Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós estamos falando na matéria cálculo técnico, né? Então, vamos fazer alguns cálculozinhos. Nós falamos, no princípio, falando sobre porcentagem. Depois nós falamos sobre juros simples, juros compostos e descontos. Só para a gente entender um pouquinho a linha do raciocínio, os juros, na verdade, é o valor que você vai pagar por um certo tempo, ou seja, você está prolongando o pagamento, né? Prolongando o pagamento, e aí a pessoa que deu o capital vai estar cobrando um valor de juros, ou seja, um valor em cima do capital inicial. Na verdade, você retirou, vamos supor, você retirou R$1.000 e daqui a um mês você vai pagar a um juros de 10%, 1.100. Mas o capital inicial que você retirou foi R$1.000, os R$100 foi de juros. A mesma coisa, o desconto pode acontecer. Vamos supor que você fez um financiamento e você antecipou o pagamento. Aí você tem um cálculo de antecipação, ou seja, o desconto da antecipação. Essa antecipação é cálculo de desconto. A equivalência de capital está na mesma linha de raciocínio. O que seja equivalência? A palavra equivalência quer dizer igualdade de capital. Vamos entender uma coisa. Um valor de capital hoje é diferente de um valor capital de ano passado, por exemplo. Então, cada vez o valor, a valorização do capital, ele vai modificando. Então, o poder de compra que hoje eu tenho, não necessariamente daqui a amanhã eu vou ter o mesmo. Talvez você consiga identificar isso, por exemplo, quando você vai no supermercado. Às vezes com R$100, um ano atrás você comprava X coisas. Hoje, com o mesmo R$100, você não vai ter o mesmo poder de compra, porque os valores são diferentes, ou seja, o valor de capital, a equivalência de capital há um ano atrás é diferente. Nós vemos, por exemplo, esse tipo de cálculo para equivalência, por exemplo, o cálculo salário mínimo, por exemplo, é uma coisa bem clara. Por que se reajusta o salário mínimo? Porque se tenta fazer a equivalência de capital, o poder de compra. Esse cálculo é feito para que você compre as mesmas coisas, tenha o mesmo poder de compra que você tinha ao ano passado, ao salário mínimo anterior. Então, cada ano é se ajustado porque precisa ter esse ajuste de equivalência de capital. Nós não podemos aqui entrar numa discussão sobre se é justo ou não é. Isso é uma parte social. Nós estamos vendo a parte de capital, né? O que realmente precisa entender sobre equivalência. Vou dar um outro exemplo para você ter ideia. Vamos supor que você pegue um cheque que para descontar daqui a um ano, e a pessoa fala assim para você: eu queria trocar esse cheque de R$100 que vai vencer daqui a um ano por duas notas de 50. É válido você fazer a troca? Claro que não. Primeiro, você não se faz troca assim. Segundo, você não sabe se daqui a um ano esses R$100 tem o mesmo valor das duas notas de 50 que você está trocando hoje. Pode ser que daqui a um tempo o mesmo R$100 daqui a um ano, quando vence o cheque, quando você vai descontar o 100, que não tem o mesmo poder de compra que os R$100 tem hoje. Então, daqui a um ano, você for cobrar, por exemplo, você tem que fazer o cálculo de equivalência. Olha, eu lhe emprestei um dinheiro, esses R$100 que hoje eu te emprestei ano passado, a equivalência disso é tanto, é X, baseado numa taxa de juros tratada, tá bom? Então, dentro do capital da atividade financeira, nós fazemos esse valor de mercado, ou seja, o cálculo de capital. Vamos para o nosso exercíciozinho bem claro, bem fácil para você entender aqui. Por exemplo, 1.100 daqui a um mês, a taxa de juros 10% é equivalente a R$1.000? Eu acredito que sim.
Calcula comigo. Vamos lá. 100.000 dividido por 0 vezes 0,1 é igual a 100. Então daqui ao mês eu vou ter que somar R$100. Então fica 100 mais 1.000 mais 100, que é igual a 1.100. Então isso quer dizer o quê? Que daqui um mês esse R$1.000, a taxa de 10%, tem a mesma equivalência de 1.100. Ou seja, daqui a um mês os dois são iguais. Se eu antecipar na linha do tempo, esses dois são iguais, não é verdade? Olha, um mês passado eu poderia comprar X com R$1.000, mas tudo aumentou 10%, ou seja, o mesmo poder de compra que eu tenho com 110, certo? Vamos para um exercício aqui um pouquinho diferente. Vamos calcular um pouquinho a taxa de juros de equivalente. Vamos supor assim, ó. Qual a taxa de juros que faz o valor de 105 daqui a um mês seja equivalente a 100? Nesse caso, diferentemente desse aqui, aqui eu queria confirmar, né? Aqui ele quer saber qual é a taxa de juros de equivalência, ou seja, que esse 105 aqui seja equivalente a R$100 hoje, daqui a um mês. Eu vou usar a fórmula dos juros compostos. Lembra que seguro composto? Só que eu vou substituir, em vez de ser valor de futuro, que lá estava montante, botar valor de futuro, e capital inicial, valor presente. Mas é a mesma fórmula, tá certo? Posso até voltar aqui para lembrar vocês aqui que é a mesma fórmula. Aqui, ó. Montante, capital inicial, 1 mais I vezes tempo, tá bom? É a mesma fórmula, usando a fórmula do capital, juros compostos. Só que eu botei aqui valor futuro e valor presente. Valor futuro é 105, né? Daqui a um mês, 105. Botei aqui, ó, 105. Valor futuro, valor presente foi R$100. Tá aqui R$100. Ok? R$100. Vezes 1 mais I quer dizer o tempo, né? O tempo. Perdão, N aqui. I é a taxa de juros e N é o tempo, tá bom? N é o tempo. Lembrando vocês que no cálculo tem que estar tudo no mesmo tempo. Nesse caso aqui eu vou encontrar o mês e aqui ele quer também saber o mês, tá bom? Então não tem problema. Então vou fazer aqui, botar o 105, aqui é 1, né? Eu vou botar 1, que é um mês somente. Um mês. Então 105 vezes 100. Esse 100 que está aqui multiplicando, volta para aqui dividindo. E aqui 1 mais I elevado a 1, tá bom? Isso aqui é 1, é igual a 1 mais I, né? Ok? Então somente tirei. Então 105 dividido por 100 é igual a 1,5. Você pode fazer na sua calculadora. O 1 que aqui é somando, vem para cá diminuindo, olha lá. Isola o I. Então fica aqui, ó, I igual a 1 menos 105 é 1,5 menos 1, que é igual a 105, que é igual a 5%. Então o que ele está dizendo? Para que esse valor seja equivalente de 105, seja equivalente a R$100 hoje, tem que gerar um juros de 5%. Vamos fazer um exercíciozinho para vocês saberem se vocês entenderam mesmo. Bem simples. Considerando, preste atenção no que eu estou falando, considerando a taxa de juros a 3%, ou seja, 3% ao mês, de R$600 hoje, é correto dizer que 618 é equivalente aqui a 3 meses? O que ele está querendo dizer aqui? Ele quer dizer, ó,
R$ 600 hoje, daqui a 3 meses, a 3% ao mês vai ser 618. Ele quer saber a confirmação disso aqui, tá bom? Se sim ou não. Como? Eu vou fazer no cálculo da fórmula do composto. Qual é a fórmula do composto mesmo? Que é essa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula que vai ser utilizado. Tá bom? Você vai pegar o 618, tá certo? Perdão, você vai pegar somente o 600, bota aqui, ó, valor presente, 1 mais I qual é? I é a taxa, né? Aqui, ó, e a taxa, bote 3% aqui, elevado a N, quantos meses? 3. Perceba que os todos iguais. Você vai fazer esse cálculo e vai perceber se no final desse cálculo vai ser 618 ou não, tá bom? Ok, eu gostaria de ver esse cálculo lá e uma boa sorte.